Vasco, uma coisa que eu acredito muito, o Vasco tem que e está aprendendo, o time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que teve. A gente já teve pelo menos uns 2 ou 3 momentos assim. Esse é o 3º ou 4º momento na competição que a gente flutua para baixo. E a gente tem que saber agora aprender como a gente aprendeu nas outras vezes e voltar a subir. Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte-Sul, trazendo o vídeo de domingo, o vídeo do dia seguinte, o vídeo da dor de cabeça do dia seguinte ao jogo do Vasco da Gama, falando aqui direto da cidade de Paracambi, estado do Rio de Janeiro, região sul. Falar aqui de Vasco, falar do jogo de ontem, falar da tabela do Campeonato Brasileiro. Antes de tudo, peço para vocês se inscreverem aqui, ó, dar seu joinha. Compartilhe o vídeo, comenta, gente, para engajar o canal, por favor. Porque, ó, vídeos estão com poucas visualizações. Estou precisando muito da ajuda de vocês desse início de trabalho aí. Tentando fazer um trabalho aí da melhor qualidade possível, com o que eu tenho, com improviso aqui dentro do meu quarto, com cenário precário, com tudo, com... Falta de tempo não, que agora tempo eu até tenho, né? Mas, assim, improvisando o máximo possível para dar um conteúdo de qualidade para vocês. Ontem eu fui no jogo, ontem eu fui em São Januário, fiz ali mais ou menos... Eu não fiz nada ao vivo, não fiz live, não fiz nada disso. Eu disse que eu não ia fazer live aqui por 2 motivos, pessoal. O primeiro motivo é que a internet dentro do estádio é muito ruim. Tá? A internet com muita gente aglomerada é horrível, não tem uma conexão boa. E outro detalhe, eu tava com metade da bateria no celular, saí de casa aqui com 60 e poucos %. Quando eu saí de casa, tava chovendo muito aqui em Paracambi, faltou luz aqui onde eu moro, aqui falta luz constantemente, quase todo dia falta luz, e nesses dias de chuva, de tempo ruim, ainda é pior, falta luz e fica um bom tempo sem a luz voltar, então eu precisava sair antes das 2 horas da tarde para chegar no horário bom ontem em São Januário para o jogo, e não deu tempo de carregar o celular e, pô, tive que pedir pro cara lá do quiosque, lá na frente da barreira lá, parei lá para tomar uma cerveja lá com meu amigo, com o Bruno, e pedi pro cara carregar um pouco o celular para mim, eu tava com o carregador no bolso, levei o carregador para a rua, pedi a gentileza lá o cara lá do quiosque lá, dar uma carga no meu celular, foi o que segurou e eu cheguei em casa com 1% de bateria, só para vocês terem uma ideia, botando o celular no modo econômico e tentando chamar Uber para voltar para casa aqui, porque eu moro longe da estação ainda, para vocês verem o que a gente faz pelo Vasco, tá? Eu vou tocar nesse assunto já já. Eu ia fazer, cara, um compilado aqui da entrevista coletiva do Diniz, mas eu vou fazer isso mais tarde. Eu tô subindo esse vídeo hoje muito tarde. Ontem eu cheguei em casa meia-noite e 20. Eu fiz a edição do vídeo dos melhores momentos assim, né, dos bastidores ali de São Januário. Tem ali uma profecia de um guru vascaíno que a gente encontrou na saída do estádio. Assiste lá o vídeo depois. O vídeo subiu, já era quase 5 horas da manhã, fui dormir 5 e pouca da manhã, e editando o vídeo, colocando ali da melhor forma possível, a chegada em São Januário, a saída daqui de casa, o trajeto que eu faço para chegar em São Januário, o martírio que é para voltar para casa sem trem, porque o trem encerra mais cedo no sábado. Então, tudo isso eu fiz lá, gente, e tá aí, tá no meu canal aí embaixo, o último vídeo que eu postei, ele subiu mais ou menos umas 5 e pouca da manhã, 5 e meia da manhã, fui dormir tarde pra caramba, acordei um pouco tarde também, ou seja, aí minha esposa tirou um cochilo aqui de tarde também, eu faço vídeo de dentro do meu quarto, quer dizer, tem algumas coisas, algumas questões aqui que
me limita um pouco no meu canal, entendeu? Pelo menos por enquanto. Por isso eu peço a tua ajuda, eu peço o teu like, eu peço a tua visualização, eu peço o teu compartilhamento. Eu peço que você se inscreva no canal, que assine o sininho de notificações, agradecer pelos quase 100 inscritos. Vamos bater essa marca de 100 hoje, gente? Vamos fazer uma campanha, bater a marca de 100 inscritos hoje aí no meu canal. Pô, já vai ser simbólico já. Eu queria já 1000. Até pelo menos aí, até o meados de novembro aí. Será que a gente consegue? 1000 inscritos aí no meu canal. O Cerrado comentou. Vascaíno do Cerrado aí, Thiago Fontes comentou no meu vídeo aí, no meu vídeo de ontem de pré-jogo. Porra, valeu, Cerrado. Obrigado pela moral, por ter comentado ali. Isso quer dizer que tem um reconhecimento bacana, tá tendo um reconhecimento bacana no meu vídeo. Apesar de eu estar ainda me soltando, apesar de eu ainda estar meio engessado. Pessoal, falar da tabela de ontem do Campeonato Brasileiro, onde tivemos Sport e Atlético Mineiro, Inter e Bahia, Sport e Bragantino. O Atlético Mineiro ganhou de 4-2 do Sport lá em Recife, virou o jogo, né? O Sport estava ganhando de 2-0, eu estava ali na barreira assistindo esse jogo. O Sport ganhando de 2-0, o Atlético Mineiro começou a colocar os titulares em campo, entrou o Hulk, entrou mais não sei quem. Em 10 minutos o Atlético Mineiro virou o jogo para 4-2. Impressionante, cara. O Hulk meteu o primeiro, o segundo eu não consegui identificar, não me lembro ali, eu não pesquisei qual foi o jogador que empatou o jogo. E quando a gente entrou no estádio, quando a gente já estava dentro do estádio, o Atlético Mineiro já estava 4-2. Dessa forma, o Atlético Mineiro ultrapassou o Vasco na tabela. Eu vou passar a tabela, vou colocar a tabela aqui para vocês. Até o Grêmio, mais ou menos, ali, que tem chance ainda de alcançar o Vasco. Os outros jogos, além de Juventude 3, Vasco 1, que eu já vou falar já já. Inter e Bahia 2-2. Bahia somando 1 ponto. O Inter ficou estacionado lá embaixo. E o São Paulo perdeu para o Bragantino de 1-0 lá no Morumbi. O Bragantino que também encostou no Vasco. Nesse exato momento estão jogando Vitória e Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, Corinthians e Ceará. A exceção de Corinthians e Ceará, que o Ceará está ganhando de 1-0 do Corinthians. Ceará ali lutando para sair da zona da confusão, ajudando a gente, não deixando o Corinthians ultrapassar a gente também, que o Corinthians também, no caso de vitória, vai ultrapassar também o Vasco vai cair ali de repente para a 11ª posição se isso acontecer. Os outros jogos tudo 0-0. Mais tarde vamos ter 6h30 o Urubu jogando contra o Santos, correndo atrás do Palmeiras. Fortaleza e Grêmio, jogo importante também, ficar de olho nesse jogo, porque se o Grêmio vencer, ele encosta no Vasco. E o Mirassol e Palmeiras às 20h30 para manter aí a liderança do Campeonato Brasileiro. A tabela do Campeonato Brasileiro eu vou botar aí para vocês, ó, até o 14º colocado, que é o que interessa para a gente, tá? Palmeiras com 68 em primeiro, Urubu com 65, Cruzeiro tá indo a 64, tá empatando até a hora que eu vim gravar o vídeo, Mirassol com 56, Bahia com 53 em quinto, esse é o G5 ali no caso, direto para Libertadores. Na pré-Libertadores, Botafogo está empatando, está indo a 52 no atual momento. E o Fluminense também está empatando, está indo a 51, esses dois clubes aí para pré-Libertadores, tá? O São Paulo ainda querendo entrar na pré-Libertadores, em oitavo com 45, acho que já ficou meio estranho para o São Paulo também. Já distanciou muito ali, principalmente se Botafogo e Fluminense vencerem o jogo de hoje, ainda venceu o jogo de hoje, aí para o São Paulo também fica ruim, porque a não ser que abra um G8, né? O Galo passou o Vasco, está em nono com 43, o Vasco caiu para a 10ª colocação depois da derrota de ontem com 42, Bragantino chegou a 42 pontos depois de vencer o São Paulo, como eu disse anteriormente. O Ceará está vencendo do Corinthians fora de casa, lá no Impressorão, né? Lá na Arena. Lá na... Ô, Jesus, o estádio do Corinthians lá, esqueci o nome. Agora esqueci o lugar, gente. Daqui a pouco volta. O Ceará está vencendo o Corinthians fora de casa, está indo também para 42 pontos. Também empatando. A galera com 42 aqui. O Corinthians está sendo ultrapassado pelo Ceará
com os mesmos 42. Com a vitória do Ceará em cima do Corinthians, jogo de 6 pontos, Ceará está assumindo a 12ª posição do Corinthians. Corinthians 13º, 42, e Grêmio 14º com 39, joga daqui a pouco. Pode aí igualar em número de pontos com o Vasco da Gama, e assim, ó, seria aí, ó, além do Vasco, 1, 2, 3, 4 clubes, com o Vasco 5, com 42 pontos ali, um bolo doido ali, né, cara, ali na zona ali da Sul-Americana. Itaquera, lembrei, estado do Corinthians, o Ceará tá ganhando do Corinthians lá em Itaquera, dentro da casa do Corinthians. Deixa eu ajeitar a câmera, gente. Eu vivo cismando com essa câmera aqui. Desculpa, tá? Desculpa pelo imprevisto. Então, pessoal, com esses resultados aí, o Vasco está entrando num bolo aí que está distanciando ele da Libertadores. Eu já digo aqui para vocês, esquece Libertadores, porque Libertadores não tem mais. Libertadores agora só via Copa do Brasil, né? Encontramos um profeta na saída de São Januário que ele previu alguma coisa nesse sentido. Dá uma olhada no vídeo que eu subi aí com os bastidores de São Januário, que eu fui no jogo ontem. Copa do Brasil, Libertadores só via Copa do Brasil se o Vasco conquistar a Copa do Brasil, mas se jogar esse futebol que está jogando agora, esquece também, porque não passa nem do Fluminense. Não passa do Fluminense. Cara, não tem como, eu não sei o que está acontecendo com o Vasco. Eu não sei, vocês me respondam, por favor, o que está acontecendo com o Vasco, o que está acontecendo com o Fernando Diniz. Depois eu vou trazer os trechos da entrevista coletiva do Fernando Diniz. Porque, cara, é a terceira partida, o Fernando Diniz ele fala muito de que você está vendo assim, você está dando uma opinião em cima de uma coisa que já aconteceu, porque quando está para acontecer, ninguém consegue prever. Está parecendo a Dilma, ele está parecendo a Dilma falando, tirando política de lado, tá, gente? É só uma piada, só uma comparação. Aí ele fala que antes de acontecer, ninguém consegue ver o desenho ali que está se desenhando. Se eu pudesse prever antes, eu preferia não sair na frente no placar, eu preferia não jogar daquela maneira com o Botafogo, eu preferia não jogar daquela forma com o São Paulo, antes de sair o primeiro gol do São Paulo. A gente não consegue prever que vai acontecer o pênalti aos 45 minutos. Diniz, você é psicólogo. Você, além de técnico, você é formado em psicologia. Então você tem que ver o que está acontecendo com esses jogadores. Por que está acontecendo tanto pênalti no último minuto do primeiro tempo, como aconteceu com o São Paulo, como aconteceu com o Botafogo, e depois o time se perde. Porque o que estava acontecendo antes era o seguinte: o Vasco estava ganhando da seguinte forma. O Vasco conseguia segurar a pressão até ali mais ou menos a metade do segundo tempo, ou então no primeiro tempo ele conseguia achar um gol, como aconteceu com o Bragantino. Ele conseguia achar um gol no primeiro tempo, aí o time se abria, por estar jogando dentro de casa, o time se abria para buscar o empate, né? E o Vasco aproveitava daquilo ali, jogava no contra-ataque, era um time reativo, aproveitava ali a velocidade, de repente, do Andrés Gomes, aproveitava a velocidade até mesmo do Ryan, e conseguia marcar 2-0. Botava o GB, botava o David, que fez falta ontem também, estava suspenso. Por falar nisso, o PH foi expulso, não joga contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, também já não ia jogar, porque foi convocado para a seleção brasileira. Ou seja, a gente estava se prevalecendo disso. A partir do momento que o Vasco ele tem erros individuais, como o pênalti contra o Botafogo bobo, como o pênalti contra o São Paulo bobo, a partir desse momento o time se atrapalha todo. E você, Diniz, se atrapalha mais ainda, cara. Você que é o líder do grupo, você que é o líder do time, que tem que manter a calma, você que é um psicólogo, você se atrapalha mais ainda. Que aí você começa a todo custo ali querer buscar a vitória e começa a fazer um montão de
de cagalhopança ali no time ali. Você tira um zagueiro, você bota um atacante igual você fez ontem. Você tirar o Carlos Cuesta e meter o GB. Quem é que ia pra zaga, Diniz? Já que você tirou o Hugo Moura. Você tirou o Hugo Moura para colocar um atacante, agora não me lembro quem. Você botou o Verratti no lugar do Andrés Gomes, ok, beleza. Tá com a posse de bola, tá indo para cima, é o Juventude, penúltimo colocado da tabela, né? Beleza, vamos tentar com o Verratti, goleador, matador. Aí você tirou o Nuno, colocou o Matheus França, ok. O Matheus França não tá jogando nada, mas tudo bem, é um pelo outro. Aí antes disso você tirou o Hugo Moura e colocou o Tietê. Lembrei, você tirou o Hugo Moura e colocou o Tietê. Era o que estava jogando, o Hugo Moura talvez não tenha dado certo, você queria sair com uma melhor qualidade. Depois tu me coloca o GB e tira o Carlos Cuesta, cara. Pô, tudo bem, eu acho que o Carlos Cuesta na hora do gol, ele deu mole, eu não entendi. Por que ele não jogou aquele jogador, aquele cara que cruzou lá na bandeira de córner? Porque é o que tem que ser feito ali, cara. Tu vai deixar o cara cruzar. Você vai deixar o cara cruzar. Ah, mas pô, o cara foi feliz ao arrematar ali o lance. Pô, beleza, mas tu vai esperar para ver, tu vai deixar o cara cruzar para ver o que vai acontecer lá dentro da área, se a defesa vai tirar, se não vai tirar, se os caras vão pegar, se o cara vai pegar uma bola de voleio e vai acertar. Porra, aí depois o Léo Jardim me sai uma bola na frente da área da intermediária, cara, com o Nuno Moreira de costa. Cara, já não é a primeira vez que o Léo Jardim faz isso, cara. Eu já tinha chamado a atenção disso no jogo com o Botafogo. Antes do Botafogo fazer 1-0, ele fez a mesma coisa. Ele deu uma bola na frente da área, cara, na fogueira, cara. Não pode. Um goleiro como o Léo Jardim, porra, será que ele é bom só para pegar pênalti de decisão, cara? Em fazer defesa, às vezes, ali importante isso ali, tudo bem. A gente não tira o mérito do Léo Jardim, cara. O Léo Jardim foi muito importante até agora pro Vasco. Muitas vezes ele salvou o Vasco, até mesmo de cair para a segunda divisão. Mas, cara, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode deixar de criticar quando o cara erra. Não tem como a gente aceitar que um goleiro como o Léo Jardim pegue... Cara, dá um bico pra frente, pro meio campo, igual todo goleiro faz, cara. Dá um bico, cara. Eu tava atrapalhado ali, limpando meu óculos, porque o Vasco faz gol, voa aquela cerveja, e quem usa óculos é uma merda, cara. Voa aquela cerveja de cima de você, pra quem tá olhando de longe é bacana, é maneiro, mas quem tá ali no momento ali, ganhando cerveja na cabeça é foda. Ninguém sabe, só sabe quem vai. Então, cara, aí eu tava limpando meu óculos com a camisa de time, com esse tecido, né, que não serve para isso. Tava tentando desembaçar um pouco o meu óculos e tirei um pouco a atenção do jogo. Quando saiu o primeiro gol do Juventude. Porra, eu não entendi nada, porque o Vasco tava 1-0, dominando a partida. Aí o Diniz fala assim, porra, o Vasco quando toma um gol, ele acaba se perdendo. É lógico que ele acaba se perdendo, porque você faz essas substituições malucas e você abre o time. Você deixa o time desorganizado, Diniz. Será que você não percebeu isso ainda? Tinha torcedor do meu lado falando que daqui a pouco ele ia tirar o Léo Jardim e colocar um atacante, porra. Que é o que você faz. Você acha que tirar jogador de defesa e colocar um monte de atacante lá vai resolver o problema? Tu vai conseguir buscar o gol e não vai. Se você tirar o Coutinho, o Nuno Moreira e colocar um atacante e não tiver ninguém particular para os caras lá na frente que entrarem, não vai sair a porcaria do gol, cara. Não vai. Quem é leigo como eu não entendo porra nenhuma de futebol. Eu entendo de assistir. Eu jogava uma pelada mais ou menos, nunca fui craque. Mas quem tá de fora olhando, cara, entende pouquinho e é leigo, consegue perceber isso. Eu não entendo como é que o Diniz não consegue perceber isso na beira do campo. Ele diz que escala o time de acordo com o que ele vê nos treinamentos. Porra, o que ele tá vendo no treinamento então que eu não sei, porque os caras não estão performando. Ele diz que o time treina de uma maneira, chega no jogo, age de outra. Então alguma coisa errada está acontecendo, cara. Alguma coisa muito errada está acontecendo ali. Ou a vaidade subiu na cabeça dos jogadores, né? Por causa da badalação. O Ancelotti veio em São Januário ver os jogadores jogando.
Jogadores aí, como eu acho que o Andrés Gomes foi convocado depois que veio para o Vasco, não sei. Vocês comentem aí nos comentários aí se ele já era convocado pela seleção colombiana. Eu sei que o Carlos Cuesta já era convocado, o Puma já era convocado pela seleção uruguaia, ok? Entendeu? Ah, porra, o PH não, o PH começou a ser convocado agora. Parece que subiu na cabeça dos caras, cara. Sabe? Então, aí querem o Léo Jardim na seleção brasileira? Não dá, porra, ele saindo uma bola dessa ali na beira, na cabeça da área ali, cara. E como eu falei, ele já tinha feito isso com o Botafogo, ele já tinha feito isso outras vezes, o Vasco não tomou gol por sorte. Aquilo ali desestabilizou o time, cara. São erros ali individuais, são erros ali que acontecem, que desestabilizam o time de uma tal maneira que o time não consegue se encontrar mais. Quando o São Paulo foi assim, um pênalti babaca do PH, que não jogou nada ontem, não jogou nada, entendeu? É um cara humilde, é um cara bacana, passou por muita coisa, mas porra, não jogou nada. Fez um pênalti infantil contra o São Paulo, o Vasco se perdeu, o Diniz saiu fazendo um montão de substituição absurda, tomamos o segundo gol. Como aconteceu com o Juventude ontem, tomamos o terceiro gol por causa disso, porra. Então, cara, fica difícil, fica complicado, é desanimador. Poxa, tava rolando um churrasco da minha... Lá da minha esposa ontem, tava todo mundo lá, meu cunhado desceu, que ele mora em Miguel Pereira, todo mundo lá se confraternizando, e eu lá no estádio, no São Januário, passando raiva. Porra, caraca, cara, eu saio, me despenco daqui, 2 horas de viagem, 3 horas também, 3 horas para voltar, cheguei aqui meia-noite, o jogo acabou 8 horas, eu cheguei aqui meia-noite. Porra, compensa isso? É que a gente ama muito o clube, cara. Entendeu? Tem um valor sentimental muito grande, de história da minha vida. Então a gente faz esse esforço, mas parece que o time ele não retribui. Os jogadores têm que ver ali uma odisseia de um torcedor como eu, ou muitos outros que fazem a mesma coisa que eu, eles têm que ver ali uma odisseia de um torcedor desse para ver se eles dão mais valor, para ver se eles se integram mais dentro de campo, porra. Para ver se eles pensam 2 vezes, igual o seu Léo Jardim, antes de fazer uma merda daquela. Tá? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. O vídeo já está com 20 minutos. Eu não consigo, cara. Desculpa, eu não consigo fazer vídeo curto, mas eu vou aprender. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Curte, se inscreve, deixe seu like aí e compartilha aí o vídeo. Fique com Deus, saudações vascaínas. Não tem vitória Vascão porque tá difícil. Fui.